Proposições. Vamos aqui então à definição de uma proposição lógica. Chama-se proposição ou sentença toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. E aqui nesta definição, nós vamos extrair dela 3 características importantíssimas, ou seja, necessárias para que se tenha uma proposição lógica. Dessa definição, nós temos aqui que para ser uma proposição tem que ser uma oração. E nesse caso, uma oração tem que ter sujeito e predicado, que é o primeiro item para ser uma proposição. Tem que ter sujeito e tem que ter predicado. Outra observação que nós podemos ter aqui dessa definição é que ela deve ser declarativa, ou seja, ela não pode ser exclamativa nem interrogativa, que são 2 aspectos importantes para ter uma proposição lógica. E isso é o nosso segundo item de ser uma proposição lógica. E por último, nós temos aqui que ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. E aqui nós temos a lei do terceiro excluído. Não se pode ter outra opção. Ou deve ser verdadeira ou deve ser falsa. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Então, isso nós chamamos na lógica de a lei do terceiro excluído. São esses 3 itens que você deve observar para quando você vai decidir se você tem uma proposição lógica ou não. Vamos aqui a alguns exemplos de proposições. Aqui nós temos 9 é diferente de 5. Então, nós temos aqui um sujeito, nesse caso, 9, e é diferente de 5 o seu predicado. Nós temos o sujeito, nós temos o predicado. Podemos verificar que não é uma exclamação, porque não tem ponto de exclamação, e também não tem um ponto de interrogação. Então, é assim que você vai perceber, você vai discutindo com essa sua frase para você perceber se ela é uma proposição ou não. Então, nós vimos que ela não é exclamativa, não vimos que ela não é interrogativa e também ela tem sujeito e tem predicado. A outra opção seria verificar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. 9 é diferente de 5, então nesse caso isso é falso. Eu consigo decidir que aquela minha frase ela é falsa, ou seja, ela preencheu todos os 3 itens. Neste caso, eu digo que ela é uma proposição. E observe que esta frase, 9 é diferente de 5, poderia ser escrita de outra forma também, usando o símbolo 9, diferente de 5. Então, eu posso escrever na minha linguagem corrente ou posso deixar na minha linguagem simbólica, tá? Outro exemplo, 7 é maior do que 3. 7 é o meu sujeito, é maior do que 3 o meu predicado. Nesse caso não é exclamativa, não é interrogativa e nesse caso também ela é verdadeira. 7 é maior do que 3. 2 é um número inteiro. 2 é um número inteiro. É uma afirmação, não é exclamativa, não é interrogativa, tem sujeito, tem predicado e eu consigo decidir que isso é verdadeiro. 3 é divisor de 11. 3 é o sujeito, é divisor de 11 é o predicado. Eu consigo verificar que não é uma exclamação, não é uma interrogação e, diferente das outras, ela é falsa, certo? 3 é divisor de 11. 3 não é divisor de 11. Tá? 3 é divisor de 12 e de 9. De 11 não. Mas isso ainda continua sendo uma proposição. Uma proposição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. 4 vezes 5 é igual a 20. 4 vezes 5 é o sujeito, é igual a 20 é o predicado. Não é exclamativa, não é interrogativa, tá? E nesse caso é verdadeira. Tá bom? E aí tá só a observação dessas proposições, todas são verdadeiras, exceto a letra D, aquela que 3 é divisor de 11. Isso aqui é falso, mas todas são proposições. Vamos agora ver alguns exemplos de não proposições. E vocês vão pegar aí aonde é que está os erros na hora que eu tento montar essa proposição. Nós temos aqui 3 vezes 5 mais 1. Observe que aqui eu só tenho o sujeito, eu não tenho o predicado.
3 vezes 5 mais 1. Isso é um sujeito. Faltou colocar alguma predicação, algum predicado. Então, isso aqui não é uma proposição porque não é uma oração. Não tem sujeito. Tem sujeito, mas não tem predicado. A raiz quadrada de 2 é um número racional. Está perguntando, a raiz quadrada de 2 é um número racional? Nesse caso, se é uma frase exclamativa ou interrogativa, não é uma proposição. E aqui eu tenho que ela é uma frase interrogativa. Se é uma frase interrogativa, se termina por ponto de interrogação ou de exclamação, não é uma proposição também. O triplo de um número menos 1 é igual a 11. O triplo de um número, que eu não sei qual é, tá? Menos 1 é igual a 11. Observe que aqui eu tenho um aspecto para verificar. Existe algum número que o triplo dele, menos 1 é igual a 11? Existe, tá? Mas o problema é que também existe outros que não são. Neste caso aqui tem uma particularidade porque o valor pode variar. Você pode colocar vários números aí para verificar se isso é verdadeiro ou se isso é falso. E se isso pode ser verdadeiro e ser falso, essa frase não pode ser uma proposição. Aqui nós temos um caso que nós vamos ver futuramente que chama de sentença aberta. Eu não consigo decidir se essa frase ela é verdadeira ou falsa. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, dependendo do número que eu tiver aqui em questão, tá bom? E aqui você consegue observar que todas essas 3 não proposições, essas 3 frases que não são proposições, você consegue observar que elas têm a sua linguagem simbólica também. Tem a linguagem corrente e também tem a linguagem simbólica. Eu até tenho um vídeo sobre linguagem corrente, linguagem simbólica, falando sobre lógica. Vai aparecer aí nos cards. E depois você vai lá, dê uma observada, vê se gosta do conteúdo, tá? Resumo da aula de hoje. Uma aula curtinha, objetiva, tá? Uma proposição tem sujeito e predicado. Sempre observe na hora que você for decidir se é uma proposição, se ela tem sujeito e se ela tem predicado. Isso é a primeira coisa que você deve observar. Se você identificou que não tem sujeito ou não tem predicado, então fuja, não é proposição. Uma frase exclamativa ou interrogativa não é uma proposição. Se a sua frase tem um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação, ou no meio ou no final, ou qualquer ponto, já não é uma proposição. Pelo menos aquela frase inteira. Uma parte dela até pode ser. E aí você tem casos, tá? Na hora que você for estudar mais a fundo, você vai perceber isso. Mas, a princípio, a frase completa que tenha um ponto de exclamação ou de interrogação no começo, no meio, no fim, ela não é uma proposição, a frase completa. Se possuir valor variável, não é uma proposição. Se os seus valores você pode alterar naquela frase, como eu tenho aqui, o triplo de 11 menos 1 é igual, o triplo de um número menos 1 é igual a 11, se eu posso manipular os valores ali, eu tenho uma sentença aberta, também não é uma proposição, aquela frase. Se eu substituísse o valor, aí sim. Por exemplo, o triplo de 4 menos 1 é igual a 11? Nesse caso, seria uma proposição, porque eu estou dando um número, que nesse caso foi o 4. Mas na hora que eu falo um número só, nesse caso é aberto. Se é aberto, não é uma proposição. Se você substitui e coloca o valor, sim. Se você deixa ele variável, ó, o xzinho aqui para simbolizar essa variável, então não é uma proposição. Essa foi a aula de hoje. Lembra de deixar o seu like, isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a outras pessoas, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou da aula, se você não gostou, se você achou muito objetiva, se você achou clara e está assistindo os outros vídeos, também deixe. Deixe aqui uma mensagem caso você entendeu, caso você não entendeu, ou seja, escreva algum comentário aqui para mim ter uma resposta para os próximos vídeos. E além disso, falando sobre o próximo vídeo, eu vou falar sobre um conectivo, porque agora vocês já sabem o que são proposições. Agora vamos fazer proposições se conectarem, ou seja, nós vamos falar agora sobre conectivos lógicos ou operações lógicas, como traz alguns vídeos. E a primeira dela vai ser a negação, e vai estar em algum card ou um vídeo para você já avançar e assistir. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até mais.